Olá, queridos futuros juristas! Sejam bem-vindos ao Pleno Direito. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Moreira, eu sou estudante de Direito e eu estou gravando uma série de vídeos sobre a matéria de instituições de direito público e privado. No vídeo passado, nós falamos sobre direito privado e nesse vídeo vamos falar sobre obrigações cíveis e empresariais. Vamos lá. Bom, quais são os elementos das obrigações cíveis e empresariais? O primeiro elemento é o elemento subjetivo. São as pessoas, os sujeitos envolvidos. Quem são eles? O sujeito ativo, que é o credor, e o sujeito passivo, que é o devedor. Essas posições, elas mudam dependendo da prestação e da obrigação. Por exemplo, você em relação à sua faculdade. Você é credor, você e a faculdade fizeram um contrato, certo? Criou-se uma obrigação entre vocês. Você é credor no sentido de cobrar da faculdade o serviço que foi acordado para ser prestado. E ao mesmo tempo você é devedor, porque você deve pagar à faculdade o valor que foi acordado. Então essas posições de credor e devedor, elas se alteram, elas são dinâmicas. Existe uma coisa interessante que se chama alteração do credor, ou cessão de crédito, prevista no artigo 286 a 298 do Código Civil, e existe também a alteração do devedor, que se chama assunção de dívida, artigo 299 ao artigo 303 do Código Civil. Então tá, agora que a gente já estabeleceu quem são as pessoas, vamos estabelecer o elemento objetivo, que é o objeto da obrigação, que é a atividade que o devedor deve fazer em relação ao credor. Importante ressaltar aqui que esse objeto da obrigação, ele tem três características importantes. Primeiro, ser lícito. O segundo, ser possível, materialmente possível, quero dizer, por exemplo, aquela empresa de ônibus, Aviação Cometa, ela pode vender uma viagem de Sorocaba para São Paulo, tudo bem, mas ela não pode vender uma viagem de Sorocaba para a Lua, porque é materialmente impossível. Então, o objeto das obrigações, ele precisa ser lícito, ele precisa ser possível e ele precisa ter valor econômico. Todo objeto de obrigação tem valor econômico, por isso que as obrigações têm caráter patrimonial, e geralmente elas são referentes à prestação de serviço ou ao fornecimento de bens, porque são coisas que têm valor patrimonial. As obrigações podem ser positivas ou comissivas, no sentido de fazer algo. Esse fazer algo pode ser pecuniário, pagar algo, ou não pecuniário, fazer alguma coisa ou entregar alguma coisa. A obrigação também pode ser negativa ou omissiva, não fazer algo. Como, por exemplo, os advogados, eles têm uma cláusula de confidencialidade com seus clientes. É uma obrigação negativa, não fazer algo, não contar sobre o caso do cliente para outras pessoas. Ou, por exemplo, nas franquias, geralmente os franqueados assinam um contrato e nele tem uma cláusula omissiva que não permite que o franqueado, se ele se afastar da franquia, que ele trabalhe neste mesmo ramo por um determinado período. É uma obrigação negativa ou omissiva. E agora falando sobre o vínculo. O que é o vínculo? O vínculo é um estado de sujeição do devedor ao credor. O devedor fica sujeito a cumprir aquele objeto da obrigação em relação ao credor. Se ele cumpre isso, essa obrigação que a gente chama de should, se ele cumpre a obrigação, beleza, maravilha, adimplemento, deu tudo certo, que maravilha de relação. Porém, se ele não cumpre a sua obrigação, vai gerar um inadimplemento. Esse inadimplemento gera responsabilidades, chamadas de Haftung. Esse inadimplemento, ele tem duas modalidades. Ele pode ser absoluto ou relativo. Um inadimplemento absoluto, o que acontece? A obrigação não foi cumprida e nem pode mais ser cumprida, não tem mais como. Por exemplo, numa festa de casamento ia ter show de uma banda e a banda não foi tocar. Não dá mais para a banda tocar, porque a festa de casamento já foi. Esse daí é um inadimplemento do tipo absoluto. Um inadimplemento do tipo relativo, o que é? É quando a obrigação não foi executada, mas ainda pode ser utilmente cumprida. Por exemplo, você não pagou a mensalidade da sua faculdade. Gerou um inadimplemento do tipo relativo.
porque você pode pagar ainda e fica tudo resolvido. E agora eu queria falar também uma outra coisa sobre a responsabilidade gerada com o inadimplemento. Ela pode ser objetiva ou subjetiva. Muito, na grandíssima maioria das vezes, essa responsabilidade é objetiva. O que quer dizer? Que é o devedor quem deve usar o seu patrimônio para resolver o problema do inadimplemento. Então, porque é o devedor quem é a parte vinculada nessa prestação. Então, é ele que vai usar o seu patrimônio para pagar, resolver o problema do inadimplemento. E em casos raros, essa responsabilidade pode ser subjetiva, significa que ela vai recair sobre terceiros. Se chama de responsabilidade secundária. É uma pessoa que não fazia parte dessa obrigação, mas ela foi vinculada a ele. Como, por exemplo, quando os sócios da empresa precisam pagar com seu patrimônio particular dívidas da empresa. Isso é um tipo de responsabilidade subjetiva, mas é bem raro, tá? É exceção. A regra é a responsabilidade objetiva. E agora, para finalizar este aspecto, vamos falar sobre a transitoriedade. Toda obrigação tem caráter transitório, que quer dizer que uma hora ela será extinta. Como ela pode ser extinta? Mediante o pagamento, a compensação, a remissão ou a confusão. Bom, o pagamento é um tanto quanto fácil de entender, a compensação também. A remissão, o que é remissão? É o perdão, seria o perdão da dívida. E a confusão, o que é a confusão? É quando o credor e o devedor se tornam a mesma pessoa. Parece uma coisa meio doida, mas é fácil. Pensa só, por exemplo, tem uma pessoa e o pai dela deve dinheiro para ela. Aí o pai morre e essa pessoa herda os bens e as dívidas do seu pai falecido. Então aí ela herda uma dívida com ela mesma. Ela se torna devedor e credor ao mesmo tempo. Essa é a confusão. E isso é uma das coisas que extinguem a obrigação. E é importante lembrar que extinguir uma obrigação é diferente, a prescrição, ela não extingue uma obrigação, ela extingue a responsabilidade. Por exemplo, uma dívida, você tem uma dívida no banco e a dívida prescreveu. O que quer dizer? Que você não tem mais a obrigação de pagá-la. Extingue a responsabilidade de pagar a dívida, mas não extingue a existência da dívida. A dívida continua existindo, mas você não precisa mais pagar por ela. É isso que é a prescrição. Beleza? Peço desculpa se eu falei muito rápido, é que eu estou tentando gravar os vídeos curtos para vocês não ficarem irritados comigo. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu respondo, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada pela oportunidade, queridos futuros juristas, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!